essa consolidação aí do rapaz aí já. Amém? Todo fruto precisa dar continuidade aqui nessa igreja, amém? Essa igreja não só ganha, ela consolida o fruto, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia aí, querido. Mateus capítulo 4, a partir do verso 1. Nós vamos ler alguns versículos. Se você tem aí uma Bíblia, um iPad, um telefone, abre aí a sua palavra. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, a partir do verso 1. Quantos encontraram? Diga amém. Parece que nem todos, né? Acho que todo mundo já estão se folheando as páginas aí, chegando lá. O versículo 1 diz assim: o título desse capítulo é A Tentação de Jesus. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará aos seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras também dizem, não ponham à prova o Senhor, seu Deus. Está com eco, parece o microfone? Tá? Uma aí que me atrapalhou aqui. Aí ele fala: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Em seguida o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a da sua glória. E disse: eu lhe darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar e adorar-me. E Jesus respondeu: saia daqui, Satanás, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora, os anjos vieram e serviram a Jesus. Amém? Feche seus olhos, eu quero fazer uma oração com você para nós começarmos essa palavra. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, porque o Senhor é bom e o Senhor é maravilhoso. E a tua graça, Pai amado, tem nos sustentado até aqui. Pai amado, que essa palavra ela possa vir de encontro ao nosso coração, encontrar um coração sedento e faminto pela tua presença e pela tua voz. Pai amado, em nome de Jesus, que essa semente ela possa germinar no nosso coração e o Senhor possa ser glorificado na nossa vida através das nossas atitudes e dos nossos comportamentos. Nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom o tempo todo. Aleluia. Amém. É grande, irmão, mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Querido, o Evangelho de Mateus tem um propósito muito definido e muito bem claro, que é revelar Jesus como o rei prometido, o filho de Davi. Então ele escreve para falar que Jesus é o Messias que era o esperado, que era aguardado de vir. Só que Mateus inicia, se você voltar algumas páginas aí da sua Bíblia, você vai ver que ele vai começar com a genealogia de Jesus. Do capítulo 1, do verso 1 até o 17, ele vai explanar sobre a linhagem de Jesus e como ele era o herdeiro legítimo do trono de Davi. Só que o propósito ele não é apenas histórico, está contido aqui na palavra. Isso também está aqui para mostrar que Jesus cumpre todas as promessas que foram feitas por Deus para que ele estivesse dentro da linhagem de Davi. Quem entende isso em nome de Jesus? Em Apocalipse capítulo 22, no verso 16, diz assim: eu sou a raiz e o descendente de Davi. Essa declaração, ela foi feita pelo próprio Cristo, nos encerramentos da Escritura, porque ela é profunda e reveladora. Ela expressa uma verdade que Jesus é ao mesmo tempo, tanto a origem quanto o herdeiro da linhagem de Davi. Ele é a raiz porque Cristo já existia antes de todas as coisas, ou seja, isso aponta para a divindade de Cristo. E Deus, Jesus, sendo Deus eterno, pré-existente, que criou todas as coisas, antes de Davi existir, Jesus já era o eu sou. Só que também ele é o descendente, como o texto de Apocalipse fala, porque ele é geração, porque ele veio em carne, como um homem nascido da descendência de Davi, conforme o plano redentor de Deus, isso aponta para a sua humanidade e a sua encarnação como homem. E aqui nós temos uma tensão entre origem e descendência.
somente Jesus podia resolver isso, porque ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Então essas duas coisas, quando a Bíblia fala que ele é a raiz e ele é a descendência, está apontando para a sua divindade e para a sua humanidade. Quem está entendendo em nome de Jesus? Só que esse duplo aspecto que eu acabei de falar, nos traz também um outro tema, que é a fidelidade da providência divina. Cristo não apenas cumpre uma linhagem ou todas as promessas que estavam descritas na palavra de Deus. Eu quero que você entenda que Jesus, ele é um cumprimento daquilo que Deus tem, porque a fidelidade da providência divina é a ação soberana de Deus que tem controle de todas as coisas sobre a sua mão. Se eu estiver falando muito rápido, você me chama que eu dou uma parada. Então, toda a Escritura, você vai ver a mão soberana de Deus conduzindo a história com perfeição. Então olha aqui para mim. Em toda a Escritura você vai ver a soberania do poder de Deus. Deus tem todas as coisas de acordo com a sua vontade. Nada foge do controle de Deus. Nem reis, nem governos, nem tempos, nem decisões humanas. Nada foge do plano e do propósito de Deus. Então, a providência divina é o quê? Eu escrevi aqui com as minhas letras. É o governo sábio e amoroso de Deus sobre todas as coisas, para que tudo que é da vontade dele se cumpra, desde a eternidade. Então o que eu quero que você entenda é que o caos e as coisas das circunstâncias não muda quem Deus é, ele é soberano e continua sendo soberano. Então Cristo é a providência de Deus para mim e para você, que era a humanidade caída. Então ele não veio por acaso e nem fora do tempo. A Bíblia diz que ele veio na plenitude dos tempos e como provisão perfeita para redimir o homem e restaurar o que Adão havia perdido no Éden. Quem está entendendo o que eu estou falando em nome de Jesus? Mateus então vai nos conduzir a um momento muito decisivo da jornada de Jesus. Porque antes de Jesus manifestar o seu poder publicamente, ele é provado em secreto. E o texto que nós acabamos de ler revela o verdadeiro rei sendo confrontado por Satanás. Só que ele sai vitorioso com alguns aspectos. Ele sai com fidelidade, firmado na palavra e com domínio próprio. E é interessante esses detalhes que eu acabei de falar, esses três aspectos, porque ninguém está apto a governar os outros se não aprendeu a governar a si mesmo. E foi nesse ponto que Saul, o primeiro rei de Israel, falhou. E é nesse ponto que Jesus se destaca como digno, porque ele obedeceu em todas as coisas. Então a vitória de Cristo no deserto, ela não é apenas pessoal, mas ela também é representativa. Fala assim para o seu irmão, a vitória de Cristo no deserto não é pessoal, mas ela é representativa. Porque a forma como Jesus venceu revela como eu e você também podemos vencer. E aí que eu quero que você entenda que ele não triunfou usando a sua glória como Deus, mas como um homem cheio do Espírito e da palavra. Por isso, a sua vitória não apenas nos salva, mas ela nos ensina algo. E o que ela nos ensina? Que ele nos mostrou na prática que é possível ser tentado, passar pela tentação sem ceder e cair nela. Como um homem. Então a sua fidelidade é mais do que um exemplo, é evidência de que ele é digno de reinar. E por isso eu e você podemos declarar nessas canções que nós declaramos que Jesus é o rei que o céu aprova, é o rei que o inferno estremece e é o rei que a terra precisa conhecer e reconhecer. Então o tema central dessa mensagem hoje é que a vitória de Jesus sobre a tentação revela o seu governo legítimo, a sua obediência perfeita e a sua autoridade como rei sobre o pecado, sobre a carne e sobre o diabo. E eu quero explanar com você numa pregação hoje, nesse sermão, sobre a tentação de Jesus. Amém, querido? No verso 3, você vai ver que o tentador veio falar com Jesus. E a primeira investida de Satanás tem como objetivo mirar o corpo e os desejos da carne. E o verso 3 diz assim, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Querido, o contexto nós já lemos, você já conhece, mas eu vou dar mais uma explanada. Jesus está no deserto após 40 dias de jejum. Seu corpo está fraco, sua fome é real e existe uma necessidade legítima de alimentar o seu corpo. Sim ou não? Só que é nesse momento de vulnerabilidade física que Satanás se aproxima. E o que ele propõe parece de uma primeira vista até razoável.
usa o seu poder, que você tem poder para fazer isso, para resolver o seu problema. Transforma essas pedras em pães e coma. Mais devagar? Vou tentar em nome de Jesus. Só que o ataque do inimigo é muito mais profundo. E ele não está apenas falando sobre pão. Ele está tentando redefinir o modo como Jesus deve agir como filho de Deus. Então, a frase, se você é filho de Deus, não apenas é uma dúvida lançada, é uma provocação para fazer Jesus provar quem ele é, usando o poder que ele tem fora da vontade do Pai. E aí, o problema aqui não está em transformar as pedras em pães, querido. A questão aqui é que Jesus, como Deus, tem o total poder para isso. O problema é fazer isso sem a direção, para benefício próprio, contrariando a missão, porque a Bíblia fala que ele era perfeito em toda obediência. Quem entende isso em nome de Jesus? Então, Satanás não está apenas pedindo um milagre. Ele está tentando seduzir Jesus a agir como um filho que não se submete ao Pai. Porque se você olhar para as Escrituras, Jesus fala, o filho não faz nada do que não vê o Pai fazendo. Então você vê Jesus em todo o tempo sendo obediente e guiado pelo Espírito em relação ao Pai. Existia um relacionamento de intimidade. Então Jesus, embora sendo Deus, ele se submete também plenamente como um homem à soberania de Deus. Então, Hebreus 5:8 diz, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então todas as coisas que Jesus foi tentado, mostrava para ele a sua dependência que ele tinha no Senhor. Quem entende isso em nome de Jesus? Então Jesus não negou a sua divindade, querido, ao não transformar as pedras em pães. Só que ele também não deveria usar ela como um escape ou desculpa para provar algo para alguém. Filipenses 2:6 nos mostra que ele esvaziou de si mesmo, vivendo como servo, em plena obediência à vontade do seu Pai. Então o teste do deserto era, portanto, sobre submissão e não sobre poder. Se Jesus tivesse transformado essas pedras em pães fora da direção do Pai, ele teria quebrado a sua missão, porque a Bíblia fala que ele foi perfeito em toda obediência, e a sua obediência foi perfeita. Então, agindo, ele tivesse feito isso, ele teria agido como Adão fez no Éden. O que Adão fez? Ele tomou para si uma decisão que achando que era bom, só que fora da vontade de Deus. E aí surge um problema. Qual que é o problema? É quando eu tenho necessidades legítimas e eu tento suprir ela fora da direção de Deus. E Satanás atua tentando distorcer as necessidades legítimas que eu e você temos, para tentar nos empurrar a suprir toda a necessidade que nós temos fora da direção de Deus. Só que Jesus nos ensina que o problema não é a necessidade. O problema é o caminho que eu escolho para suprir a minha necessidade. Ele tinha fome, sim ou não? Ele tinha poder para fazer elas transformarem em pães, sim ou não? Mas ele não tinha uma palavra de Deus para fazer tal coisa. Porque é interessante, eu vou até antecipar um pouco, no final Jesus passa por todo esse processo e a Bíblia deixa bem claro que os anjos vieram e o serviram. Toda provisão vem de Deus. Toda necessidade que eu e você temos vem do Senhor. Então a chave aqui, querido, não é negar o que eu sinto, mas é submeter toda a minha necessidade à vontade do meu Pai, à vontade do meu Deus. Então quando o desejo que eu tenho tenta me dominar, eu preciso pegar toda a minha necessidade, tudo aquilo que tem me deixado de uma forma vulnerável, eu levo ao Senhor e entrego ao Senhor o meu coração e a minha necessidade. Nós poderíamos citar alguns exemplos. Por exemplo, quando eu tenho o desejo de ser um provedor e prover mais para minha casa, trabalhar e buscar suprimento da sua casa, isso faz parte da mordomia cristã. O Senhor nos chamou para fazer isso. Eu, como homem, chefe da minha casa, eu sou o provedor financeiro, abaixo de Deus, quem sustenta ela sou eu, trabalho para isso. Mas à medida que se eu abrir mão de entender que o meu suprimento não vem só do meu sustento, mas vem da minha dependência do Senhor, eu vou me tornar escravo do meu trabalho, do meu dinheiro. E aquilo que serviria para ser um instrumento de bênção na minha casa, se torna o meu Senhor, e eu vivo para aquilo. O que eu quero que você entenda é que nenhuma necessidade tem que ser suprida
fora da direção de Deus. E Jesus está nos mostrando que ele tinha toda a autoridade, mas ele preferiu ser suprido pelo Senhor. Quem está entendendo o que eu estou falando em nome de Jesus? Se você olhar o verso 4, você vai perceber que Jesus responde: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então Jesus está nos ensinando a responder cada necessidade com obediência e confiança. Cristo responde com essa citação lá de Deuteronômio 8, no verso 3. E se você olhar para o contexto lá de Deuteronômio, você vai ver que Deus levou também Israel, conduziu Israel para o deserto. Qual que era o objetivo? Revelar o seu coração e ensinar que até mesmo as necessidades mais básicas, como um alimento, deveria ser suprido sob a direção de Deus. Para nós é muito fácil, você está com fome, você sai daqui, vai no Tesco, no Lidl, no Aldi e compra o seu suprimento. Se você é um pouquinho mais preguiçoso, você passa ali no Ângelo, compra o seu lanche pronto e já vai embora comer. Mas o que Deus estava falando era que no caminho de deserto, onde há escassez, só tem uma provisão no deserto, para quem é filho, e ela vem do alto. O que eu quero que você entenda é que comer é uma necessidade básica do ser humano, sim ou não? Sim ou não, igreja? É algo básico? Deus está falando que algo básico, como comer, eu estava mostrando para o povo de Israel que quem supriria eles seria eu. E Deus derrama um maná para mostrar para eles a soberania e a supremacia dele. E o que Deus estava querendo dizer? A fome foi uma prova, não para destruir o povo israelita, mas para revelar e ensinar ao homem que eu e você, nós não vivemos só de coisas naturais, mas de coisas espirituais. Por isso, Jesus disse, eu vivo um homem daquilo que sai da boca de Deus. Então, Jesus revive essa experiência aqui em Mateus capítulo 4. Assim como Israel é conduzido pelo deserto, só que Israel sucumbiu e caiu. Só que Jesus, ao ser tentado, ele vence o tentador. Então ele responde com a palavra. E essa resposta revela algo profundo. A maior tentação não era a fome, mas era suprir a fome sem a submissão a Deus. Então ele nos ensina com a sua vida que as necessidades legítimas devem ser supridas no tempo e na direção de Deus. Por isso o salmista fala, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou e ouviu o meu. Nós precisamos aprender a desenvolver uma capacidade de aprender a esperar, confiar e acreditar que Deus é o nosso provedor em todas as coisas. E nós vamos sempre ser tentados a tentar resolver o nosso problema com os nossos próprios meios e com a força do nosso braço. Isso vai fazer você, impedir você de crescer na sua fé e de amadurecer na vida cristã. Quem crê, diga um glória a Deus aí. Amém. Acredito que você está entendendo essa palavra, amém? No verso 5 e no verso 6 nós temos a segunda tentação. E essa segunda tentação tem como objetivo testar a fidelidade de Deus. Se olhar para o texto, você vai ver. Então o diabo levou até Jerusalém, ao ponto mais alto do templo, e disse, se você é o filho de Deus, salte daqui. Que ideia mais idiota, né? Pois as Escrituras dizem, ele ordenará aos seus anjos que o protejam, e eles sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé com alguma pedra. A frase aqui, se és o filho de Deus, se é o filho de Deus, aparece novamente, como na primeira tentação. Aqui Satanás não está apenas colocando uma dúvida à filiação divina de Jesus, só que ele está fazendo algo. Ele está insinuando que se ele realmente é o Filho de Deus, ele deveria provar isso de forma espetacular. Ao ponto de falar, vamos subir no ponto mais alto, você joga daqui, está escrito que ele vai dar ordens aos teus anjos, ele vai te pegar. Então a insinuação aqui não era sobre se ele era filho ou não, embora isso está imbuído dentro dessa argumentação. Mas o que Satanás está querendo fazer é, prova que você é filho de Deus de forma espetacular. E esse tipo de provocação toca diretamente na identidade. Porque ele quer provocar uma resposta baseada na necessidade de validação de Jesus. E não na obediência. E Jesus tinha um relacionamento com o Pai baseado na obediência e não na validação externa do que ele podia apresentar ou do que as pessoas podiam falar a seu respeito. E essa é a beleza de quem tem uma identidade firmada. Não importa o que acontece do lado de fora, você sabe quem você é no Senhor.
Você não precisa provar nada para ninguém. Você sabe que você é filho amado, escolhido do Senhor Jesus. E é isso que eu e você nós precisamos ter essa convicção. Aí o inimigo sutilmente tenta Jesus a provar algo que já foi firmado pelo Pai. Porque no capítulo 3, Jesus tem o batismo, nos versículos antes, e quando ele termina o batismo, Deus fala: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então Jesus já sabia que ele era filho e que ele era amado. E essa tentação visa romper essa segurança que Cristo tinha na palavra declarada por Deus, forçando a agir ele por performance e não por fé. E deixa eu te falar algo, o diabo sempre vai tentar levar você e eu a vivermos por performance e não por fé. Porque a Bíblia fala que nós somos aceitos pela graça. Não tem nada que eu e você podemos fazer. Sabe por quê? Porque a graça de Deus é grande demais para que eu possa comprar e Ele é rico demais para tentar vender para alguém. Então eu e você, nós não compramos e merecemos o amor de Deus. Nós simplesmente somos alvo do seu amor. E nós não somos filhos por performance. Nós somos filhos porque nós acreditamos no poder da cruz de Cristo. E uma vez que eu acredito no poder da cruz de Cristo, eu me torno filho agora chamado a viver uma obediência e não a viver por performance. Se eu obedeço, eu estou bem. Se eu não obedeço, eu estou mal. Não! O Senhor te chamou para viver uma vida em paz, de constante alegria, sabendo que você é filho, mas te chamando a uma responsabilidade de entender que Ele é santo e você também tem que ser santo. Quem entende o que eu estou falando em nome de Jesus? O segundo aspecto dessa segunda tentação é a distorção da Escritura. Satanás faz uma citação quando ele fala: darás ordem aos teus anjos, isso é uma citação do Salmo 91. E olha que nós estamos falando de alguém que entende da palavra. Satanás entende da palavra, querido. Talvez ele lê mais do que muitos crentes por aí. Pasme você ou não. Só que ele cita o Salmo 91, mas ele omite parte do contexto e torce o seu significado. Ele usa a promessa da proteção com base para justificar um ato imprudente. Isso é uma distorção teológica. Usar a Escritura como um instrumento de manipulação a Deus. Satanás estava tentando fazer isso com Jesus, usando a palavra para tentar fazer Jesus tentar ao Senhor com uma atitude para provar que Deus era fiel. Só que na teologia bíblica, a palavra de Deus, ela não é um manual para controlar o agir divino, mas ela é uma revelação para aprender a obedecer e confiar no Pai. E Satanás inverte essa lógica. Ele transforma a fé num teste. Faz aí, se joga. Se joga nesse negócio aí, vamos ver se ele vai vir para te pegar. Então a doutrina saudável parte de um coração submisso à palavra de Deus. E a heresia nasce quando o homem tenta moldar a palavra aos seus próprios desejos e interesses. Então qual que é a estratégia sutil e venenosa aqui de Satanás? É distorcer a palavra. É exatamente o que nós vemos hoje. A tentação do pináculo repete muitas das vezes nos púlpitos, nas redes sociais e nos corações das pessoas. Nos púlpitos, quando se prega promessa sem princípio, proteção sem obediência, vitória sem cruz. Quando nós vemos pessoas influenciando outras, dizendo e moldando versículos para caber dentro de um desejo humano, usando a Bíblia como slogan, não como uma espada de ataque aos dardos inflamados de Satanás. Nos corações nós vemos muitas pessoas que vivem esperando que Deus prove que é fiel, quando na verdade eu e você deveríamos provar que somos obedientes à fidelidade de Deus. Porque Deus é fiel, mas eu e você precisamos ser obedientes à sua voz. Quem entende isso, dá glória a Deus em nome de Jesus? Então nós vivemos numa geração que muitas vezes exige uma intervenção divina, mas não querem se quebrantar diante do Senhor. Pessoas que dizem: Deus me entende, mesmo vivendo fora da palavra, fora da aliança, fora do temor. E o mais perigoso é que se criam por aí teologias da conveniência, moldam a Bíblia a seus próprios sentimentos, emoções e vontades, e esquece que o verdadeiro adorador, ele não impõe exigências ao seu Deus, ele se submete a ele com temor e amor. Então, querido, não é errado nós queremos promessas e bênçãos, mas essas bênçãos e promessas vão forjar o nosso caráter através do processo e da renúncia. Isso vai nos levar por caminhos de obediência à voz e à direção de Deus. E nós precisamos aprender a entender que eu e você, nós não somos chamados para testar a fidelidade de Deus de uma forma presunçosa. Nós estamos aqui para acreditar que Ele é fiel e obedecer a sua voz. Quem entende isso em nome de Jesus?
Então nós temos um desafio aqui disfarçado de fé. Aqui reside um ponto central nessa tentação. Jesus é provocado a fazer um ato de fé forçada, como saltar do templo, esperando que Deus tivesse intervido de forma milagrosa. Mas isso na verdade não é fé, isso se chama presunção. A fé bíblica age de acordo com a vontade de Deus. A presunção é o homem querendo que Deus haja conforme a vontade dele. Todas as vezes que eu quero suplantar a minha vontade à vontade de Deus, eu estou sendo presunçoso, arrogante. Mas todas as vezes que eu submeto a minha vontade à vontade de Deus, eu entendo que Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é maravilhoso e que toda a minha vida precisa se submeter à vontade de Deus. Então Jesus, a recusar o salto, Ele está rejeitando a ideia de um Messias que vai se afirmar por espetáculos. E Jesus não veio para conquistar o mundo por sensacionalismo, Ele veio para conquistar o mundo pela obediência até a cruz. Então, ao citar a resposta de Jesus, é uma citação de Deuteronômio 6, no capítulo 6, no verso 16, onde ele fala, não tentarás o Senhor teu? Então ele mostra que é pecado usar a palavra para tentar pressionar em Deus, ao invés de obedecer aquilo que Deus está falando. Querido, eu falo porque é real, as pessoas gostam de pegar a palavra, tirá-la do seu contexto e tentar fazer uma palavra firmada de Deus, sendo que Deus não falou ou não direcionou algo a respeito. Um outro ponto dessa tentação é que ela foi uma afronta ao relacionamento perfeito entre filho e o pai, entre Jesus e Deus. Essa tentação também testa a confiança íntima que Jesus tinha no seu pai. O diabo sugere que Deus deveria provar a sua fidelidade como um ato visível e imediato. Só que Jesus não precisa de provas para confiar, Ele conhece o Pai que tem. Essa tem que ser a minha e a sua convicção. Essa tem que ser a minha e a sua certeza, porque a minha obediência ela não depende de sinais, mas ela depende da natureza e do caráter de quem eu me relaciono. Deus não precisa provar para mim que Ele é Deus, porque eu sei que Ele é Deus através das Escrituras. A mim cabe confiar na soberania de Deus. Quem pode dar um glória a Deus por isso, em nome de Jesus? Só que a fé, ela não manipula a palavra para justificar comportamentos. Ela caminha dentro da vontade de Deus, ela confia sem exigir, ela obedece sem duvidar e ela espera sem forçar o tempo de Deus. É assim que nós precisamos entender, e foi assim que Jesus venceu essa segunda tentação, dizendo não, eu não vou testar a fidelidade do meu Pai porque eu sei quem Ele é, eu sei em quem tenho crido. E aí nós caminhamos para a terceira tentação. Em seguida o diabo levou a um monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e toda a sua glória. No verso 9 ele diz, eu lhe darei tudo isso, disse ele, se você se ajoelhar e me adorar. Aqui nós temos a tentação mais ousada de Satanás, das três. Porque é uma proposta de adoração em troca de poder. Nessa última investida de Satanás, ele abandona a sutileza da sua abordagem e ele revela a intenção da sua estratégia. O diabo oferece a Jesus os reinos do mundo, e foi não só apenas territórios políticos, mas toda a estrutura de glória e influência que Satanás tem sobre esse mundo caído. A proposta aqui toca diretamente o propósito eterno de Cristo, porque talvez se você não saiba, Jesus veio para reinar. E o que Satanás está fazendo é o seguinte, eu estou te oferecendo reinar, mas sem precisar de passar pela cruz. É só você se ajoelhar e me adorar. Então trata-se de uma oferta de exaltação, sem obediência, trata-se de uma autoridade sem submissão e de glória sem sacrifício. Só que tem um ponto aqui que nós precisamos trabalhar. Satanás oferece o que não é totalmente dele, mas ele tem acesso permitido pela soberania de Deus. De fato, Satanás exerce influência sobre esse sistema mundano. Ele é chamado o príncipe deste mundo. E por um tempo ele atua dentro dos limites permitidos por Deus, porque vai chegar um momento que Deus vai tomar tudo isso e Cristo vai governar soberanamente. Só que há algo crucial aqui. Os reinos do mundo e tudo já pertence a Cristo por direito divino, através da aliança que Ele tem com o Pai. Porque se você olhar para Salmos, no Salmo de número 2, no verso 6 a 8, você vai ver uma declaração, tu és o meu filho e eu te darei as nações por herança. Isso é uma citação da glória que estava prevista para Cristo.
Logo, essa proposta de Satanás é uma distorção. Ele não oferece algo novo, mas ele sugere para Jesus uma alternativa para reinar sem passar pelo cálice da cruz. Por aquilo que Deus prometeu entregar por aliança. E o que está em jogo aqui é um caminho até o trono. Satanás propõe, você vai receber a coroa, mas sem a cruz. Governe sem sofrer. Só que a tentação confronta o coração da missão de Jesus. E Cristo não veio apenas para reinar, ele veio para obedecer a um propósito. E esse propósito passava a obedecer até a morte de cruz. A sua realeza não era política, mas é redentora. E a sua autoridade não seria recebida de alianças humanas, mas era de uma aliança eterna vinda do seu Pai. Então aqui nós vemos um contraste entre a proposta de domínio diabólico e o reinado estabelecido pela obediência sacrificial. Jesus aqui não veio para ganhar o mundo pelas mãos do mundo, mas veio para resgatar o mundo através do seu sangue que seria vertido na cruz do Calvário. Essa é a ideia e esse era o projeto inicial. Então a verdadeira adoração, ela vem com uma submissão total. Porque a resposta de Jesus é firme e definitiva. Se você olhar para o verso 10, ele vai falar, saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Cristo nos mostra que a adoração não é apenas liturgia, é lealdade. O que adoramos, servimos, e o que servimos molda o meu e o seu coração e as nossas decisões. Jesus rejeita toda a glória que não tinha vindo, que não viria do Pai. E ele entende, e ele fala que adorar a Deus é submeter ao plano divino, mesmo que esse plano inclua dor, rejeição e morte, eu ainda fico com o que Deus tem preparado para mim. E muitas vezes, querido, eu vou te falar, quando Jesus fala que o caminho é estreito e tem a porta larga, pode se encaixar nessa contextualização. Muitas vezes nós queremos um atalho, um caminho mais fácil para se alcançar certas coisas no Senhor. Mas a verdade é que o processo da dor vai fazer algo em mim e você, que é gerar em mim e você um caráter transformado no nome de Jesus. Deus não rejeita processo, Deus não desperdiça sofrimento, porque Deus quer trabalhar em mim e você para que o plano dele seja completo na minha e na sua vida. Agora, essa tentação expõe o desejo humano por atalhos espirituais, como eu disse. A glória sem renúncia, a vitória sem cruz, não dá para viver uma vida cristã sem cruz. O diabo não precisa tirar a minha e a sua fé, ele só precisa redirecionar a minha e a sua obediência. Ele sabe que quem adora serve, só que ele quer conquistar a nossa adoração, nos fazendo adorar coisas que chamam a atenção e nós colocamos o nosso coração. O que o versículo diz? Aonde está o teu coração, ali estará o teu? Então o que ele está fazendo? E muitas vezes ele ludibria, ele chama a atenção do nosso coração para certas coisas terrenas, e o nosso coração se inflama sobre essas coisas, e nós passamos a servir essas coisas, e não a servir plenamente Deus como nós deveríamos. Então a gente troca a glória eterna, uma glória futura, de uma vida no céu, de uma vida com o Senhor, por coisas que nós podemos alcançar nessa terra. Quem entende o que eu estou falando em nome de Jesus? Então Cristo vence porque escolhe obedecer, mesmo quando há uma oportunidade, uma via mais fácil. Em toda a palavra de Deus você vai ver homens e mulheres sendo confrontados, mas você vai ver homens e mulheres decidindo ouvir e permanecer aonde Deus mandou. E essa terceira tentação é na verdade a mais escandalosa, porque sugere que Jesus, o Filho de Deus, pudesse cumprir o propósito de Deus sem se submeter ao caminho de Deus. Isso é muito sério. Não dá para eu viver a vontade de Deus sem estar debaixo do plano e da vontade de Deus. Cristo rejeita isso com autoridade. Você vê, ele sai daqui, Satanás. Ele já começa a já meter o pé em Satanás, revelando que reinar só é legítimo quando se passa pela cruz. Então ele nos ensina que adorar é obedecer ao Senhor. E a cruz não era um acidente, era um caminho até o trono. É a ponte que ligava eu e você até o Pai eterno. Então todo poder que pudesse vir, que não passasse pela cruz, não vem do Senhor. E o que não vem do Senhor não nos interessa. Quem entende isso em nome de Jesus? Então após essa tentação, após todo esse processo, no verso 11, a Bíblia fala que o diabo foi embora, e os anjos vieram,
e o serviram. A fidelidade à voz de Deus e à sua palavra traz recompensa. A fidelidade em permanecer naquilo que Deus disse, naquilo que Deus quer, traz consigo bênçãos e provisão. Nós precisamos aprender a descansar e a confiar que o Senhor continua sendo o mesmo Deus soberano sobre todas as coisas. E que Ele é o provedor de todas as coisas. E eu quero te trazer uma mensagem de ânimo hoje, para que você acredite e creia que o Senhor é bom. Então a vitória de Jesus no deserto não foi um episódio isolado, mas foi o início de uma restauração da autoridade que o homem havia perdido lá no Éden. Se Adão caiu no jardim ao ceder a voz da serpente, Cristo venceu no deserto a submeter a voz do Pai. Então Adão cede diante de uma proposta de autonomia. Se a serpente falou, se você comer, você será como Deus. Só que Jesus resistiu ao mesmo convite, afirmando, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Cristo tinha autonomia, mas ele decidiu não usar essa autonomia. Adão trocou o que ele tinha para que ele pudesse ter autonomia. E aí, o ambiente, muitas vezes as pessoas falam que o ambiente também facilita. Um caiu no jardim, repleto de glória, de esplendor, na plenitude dos seus dias. O outro, no meio de um deserto, fraco, 40 dias sem comer, decide e resiste à tentação. E ela não é um fato isolado, porque ela reedita o fato da história, como se Deus recomeçasse e tivesse resetado aquilo que nos levou à morte. E por causa de Jesus, agora nós podemos, através da cruz, ter vida e vida em abundância. Então Adão tinha plenitude e caiu, Cristo tinha fome, mas venceu. No jardim, o primeiro homem, cercado de provisão, escolheu desobedecer. No deserto, o segundo homem, privado de tudo, escolheu obedecer. A tentação de Cristo é, portanto, representativa. Ele estava ali como um novo Adão, enfrentando a serpente novamente, só que agora ele vence com toda a plenitude da sua humanidade, submetido à vontade de Deus. Mas também, como eu disse, Mateus tem um objetivo claro: expor Jesus como um rei legítimo da linhagem de Davi. E assim como Davi também travou uma batalha espiritual que ecoava na antiga vitória contra Golias, Davi, diante do gigante que afrontava Israel estava paralisada, porque um incircunciso estava afrontando o exército de Deus vivo. E Davi chega lá e você conhece toda a história. E Satanás, por causa do pecado e da morte, também estava paralisando uma humanidade por conta do pecado. E Jesus vence o inimigo das nossas almas. O engraçado é que, brincando com os elementos, Davi pega 5 pedras e ele precisa de uma pedra para derrubar o gigante. O engraçado é que Jesus ele faz a citação somente de Deuteronômio. E Deuteronômio ele faz parte do Pentateuco, dos 5 primeiros livros. Ele só precisou de um livro para expor e atacar Satanás e derrotar de uma vez por todas a tentação. E o que eu quero que você entenda aqui, em nome de Jesus, é que Davi venceu com o que tinha nas mãos, Jesus venceu com o que tinha no coração. E eu e você somos semelhantes ao segundo Adão, não nascidos da carne, mas do Espírito. E eu e você somos chamados a ser homens e mulheres cheios do Espírito de Deus, firmados na palavra, para viver em obediência, em temor ao Senhor. Fique de pé, querido. Hoje, esse mesmo rei que venceu o deserto, resistiu à cruz, resistiu em glória, reina soberano sobre todas as coisas. Ele não é apenas um exemplo de fidelidade, ele é a fidelidade de Deus encarnada. Ele não é apenas um homem que venceu, ele é o Deus que se fez homem para vencer por mim e por você. Ele é o filho de Davi, rei legítimo. Ele é o segundo Adão, cabeça de uma nova criação. Ele é o verbo eterno que nos fala com graça e com verdade. Ele é o cordeiro que venceu como leão. No deserto ele foi tentado, mas não caiu. Na cruz foi ferido, mas não desistiu. No túmulo ele foi colocado e não permaneceu ali.
e hoje Ele vive, reina, intercederá, intercede e voltará para nos buscar. E diante desse tão grande Rei, só nos resta uma coisa e uma resposta: adoração e serviço, que vai ressoar com força as palavras de Deuteronômio 6:13, proclamadas por Jesus no auge da tentação: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Essa não é apenas uma resposta ao diabo, essa é a canção eterna dos redimidos. Porque aquilo que eu e você adoramos, nós servimos. E a única canção que cabe em nós para exaltar o nome do Senhor é declarar que Ele é santo. Não há outra coisa, querido, que eu e você possamos falar que exalta a exatidão da grandeza de Deus, porque Ele é santo, Ele é incomparável com qualquer outra coisa. E quando nós adoramos a esse Deus, nós entramos numa dimensão aonde aquilo molda o nosso coração. Como eu disse semanas atrás, a nossa adoração realinha a ordem das coisas da nossa vida, e o que nós precisamos entender é que Deus é o primeiro em todas as coisas, e a nossa vida de adoração tem que ser um estilo de vida de obediência ao Pai. E nós precisamos entender que somente ao Senhor nós adoramos e somente ao Senhor nós servimos. E se a nossa vida está desajustada em algum ponto, quer dizer que Jesus ou Deus talvez saiu do primeiro lugar e talvez a circunstância está tomando a sua atenção. E eu quero te falar nessa noite: volte o seu coração para o lugar certo. Comece a adorar o Senhor, sirva a Ele, você vai ver o mover de Deus sobre a sua vida. O deserto provou a fidelidade de Jesus, a cruz revelou a sua glória, a ressurreição confirmou o sacrifício, o seu trono, e a nossa adoração sela a minha e a sua entrega a Ele. Toda a glória ao Rei que venceu, toda a honra ao Cordeiro que reina, e toda a nossa vida seja a Ele, porque Ele é digno de toda a adoração. Eu quero que você termine esse culto adorando ao Senhor. Nós vamos cantar algumas canções. E eu quero que você adore ao Senhor. Mas eu não quero que você somente cante, eu quero que você entregue a sua adoração ao Senhor. Ele é digno, Ele conhece as suas lutas, as suas dores. Ao final nós vamos fazer um apelo, mas eu quero que você adore ao Senhor. Eu quero que você adore ao Senhor. Caio vai estar ministrando essa canção. Eu quero que você feche seus olhos, não preste atenção para um lado nem para o outro. Esse Rei que eu expus aqui hoje, que é soberano, Ele é digno de toda adoração. E a igreja se rende para adorá-lo como corpo vivo. Nós estamos aqui para adorá-lo, porque só Ele é digno. Não há outro digno, querido. Não há outro digno. Feche os seus olhos, comece a entrar agora numa atmosfera de adoração, querido. Porque enquanto você adora, o Senhor coloca todas as coisas em ordem. O Senhor ajusta todas as coisas, querido. Oh, aleluia. Sou instrumento. Cante isso. De exaltação a Ti, e eu nasci para adorar o nome só. A natureza também te louva, mas há um som de amor que só eu posso dar. E quem mais é digno? Cante isso, querido. Quem mais é digno? Não há outro, só Jesus Cristo. Quem mais é digno? Quem mais é digno? Não há outro, só Jesus Cristo. I am an instrument of exaltation, and I was born to lift the name above all names.
digno? Quem mais é digno? Não há outro, só Jesus Cristo. E vejo o Cordeiro de Deus que era e é e há de vir, sobre o trono eterno está. Santo, santo, e sem pecado se entregou, nos mostrou o amor do Pai, Cristo que desceu do céu. Santo, santo, vejo o Cordeiro de Deus que era e é e há de vir, e sobre o trono eterno está. Santo, santo, sem pecado se entregou, nos mostrou o amor do Amém. Pai. Esteja Cristo com os olhos fechados, desceu do em céu. adoração. Eu só quero fazer um convite para eu entregar para o pastor. Eu não conheço sua vida, eu não sei o que você passa, eu não sei como é a sua circunstância, o seu dia a dia. Mas se porventura você está afastado dos caminhos do Senhor, você tem enfrentado tentações, enfrentado lutas difíceis de suportar, eu quero te fazer um convite nessa noite, para você se chegar ao coração desse Pai e você voltar para o lugar que você não deveria ter saído. Eu quero te fazer um convite de reconciliação. Se você é essa pessoa, erga sua mão para que eu possa orar com você. E se você nunca aceitou Jesus, nunca fez uma oração de decisão de entregar sua vida ao Senhor, e você entende que você muitas vezes sofre, passa por coisas que você não queria passar, eu também quero te fazer esse convite para você entregar a sua vida ao Senhor nessa noite. Se porventura você ficar com vergonha, nos procure ao final do culto, procure alguém para que nós possamos orar por você, mas não deixe essa oportunidade passar, querido. Em nome de Jesus, que todos nós possamos estar cheios da plenitude de Deus. Põe a mão no seu coração e eu quero orar encerrando. Pai, no nome de Jesus, a tua graça e a tua glória, Pai amado, ela é soberana sobre as nossas vidas. Pai amado, nos leva a lugares, Pai amado, que só o Senhor pode nos levar. Nos conduza por caminhos que só o Senhor pode nos conduzir. Pai amado, que o Senhor possa nos falar, Pai amado, de plenitude, de coisas maravilhosas e profundas ao nosso coração. Que nós possamos experimentar coisas, Pai amado, maravilhosas do Senhor. Mas também, Pai amado, que nós possamos viver a plenitude da obediência de uma vida santa ao Senhor. Nos ajude em nossas fraquezas, em nossas tentações, em nossas dificuldades. Pai amado, suprime em nós a Tua força, a Tua graça, para que nós possamos, Pai amado, vencer sobre todas as circunstâncias e todas as situações. Em nome de Jesus, Pai amado, nós Te louvamos e Te agradecemos. Aplauda o Senhor.